DNI é melhor que FUE? Veja por que eu não concordo com essa pergunta. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo Taizon, sou médico dermatologista e atuante na área de restauração capilar na cidade de Sorocaba. A grande pergunta que a gente tem recebido cada vez com mais frequência é: DNI é melhor que FUE? É uma pergunta muito infeliz. Você leigo não tem essa obrigação de saber, mas eu vejo que muitas clínicas têm marcado isso, principalmente as do exterior, têm marcado que a técnica DNI é melhor que a FUE e a gente faz DNI, então nós somos melhores. É essa a frase que o pessoal põe. Infelizmente, assim, se alguma clínica está te propondo que a DNI é melhor que a FUE, então a minha dica é: chuta que é macumba, porque ela não sabe nem o que ela está mencionando. Eu só estou fazendo esse vídeo porque tem muita gente que pergunta, e é uma coisa que você leigo não tem essa obrigação, mas é assim, a clínica jamais deveria fazer esse tipo de pergunta. Veja um vídeo aqui em cima, o que é a FUE versus FUT, que são as técnicas de retirada. Porque basicamente o transplante é assim, a gente vai retirar o seu cabelo da região doadora. A gente só tem dois métodos. Um é FUT, que é a faixa, que a gente retira uma faixa de couro cabeludo e depois a gente separa no microscópio. Unidade folicular é unidade folicular. O segundo método possível de retirada é a FUE, que é Follicular Unit Excision, que na verdade é a excisão da unidade folicular 1 a 1. Só existem esses dois métodos. Se só existem esses dois métodos, como é que tem um terceiro que chama DNI? Na verdade, o DNI ele não é um método de retirada, ele é um método de colocação. Ou seja, é uma pergunta do tipo assim: o aditivo do radiador é melhor que a gasolina do seu carro? É que tipo assim, é uma pergunta que não faz sentido. Que é uma coisa, por exemplo, a gasolina é o combustível para o seu motor. O aditivo para o radiador é para fazer o resfriamento. É uma coisa que assim faz parte do carro, mas ele não tem como você comparar uma coisa que é totalmente diferente da outra. Ou seja, por que essa pergunta é muito infeliz? Porque você está comparando o método de retirada com o método de colocação. Como é que você... uma pergunta lógica, que é esse vídeo que eu tinha colocado, que é FUE versus FUT. Você está comparando métodos diferentes para retirada. Com os folículos, como é que a gente faz a colocação? Um método que sempre existiu é fazer os micros furos com a lâmina. É uma lâmina de cerca de 1 milímetro de tamanho, isso que torna o transplante de cabelo bem natural, que é uma lâmina bem pequenininha. Quando a gente pega o folículo com uma espécie de canal, como se fosse um mini furinho, a gente pega o folículo e faz a inserção direto de onde foi feita essa incisão. O cirurgião já se programa para fazer a quantidade necessária, a densidade necessária dos folículos, e até o hairline, o ângulo que possa ser feito a incisão, ele já é feito nessa etapa. E uma coisa que inventaram, isso na década de 90, é o uso de implanters. O uso de implanters, a gente garante com que o bulbo não seja tocado, porque depois que ele é inserido nesse canal,
a gente faz a colocação diretamente no couro cabeludo. E aí se aperta o instrumento e aí se insere o folículo. A vantagem desse método é que a pinça garante que ela não esmague o bulbo. Porque se esmagar o bulbo, a raiz do cabelo ela não crescerá. Às vezes ela pode ser inserida ali e ela não cresce. E isso, claro, se a equipe for bem treinada, a chance disso acontecer com a pinça é pequena. Uma equipe bem treinada é variável, mas talvez a perca possa variar de cerca de 10 a 15%. Com os de implanters, às vezes a taxa de perda aí pode ser menos que 5%. Ou seja, tem uma vantagem que o crescimento possa ser maior. E o que seria o DHI? O DHI tem essa nomenclatura que se chama Direct Hair Implantation, que traduzindo seria assim, uma implantação direta do cabelo. Por que seria direto? Em vez de fazer esses pré-furinhos para depois fazer a colocação com pinça, ele pode ser feito diretamente com o implanter, ou seja, você faz o furo direto com o implanter, que na verdade ele é uma espécie de agulha em si. Ele pode ser feito dessa maneira. Ele é um produto asiático, né? O Choice é um produto coreano, na verdade. Só que a popularização dos implantes tem ocorrido uma quantidade maior nos últimos 10 anos, mas esse instrumento já foi criado já há quase 30 anos. Veja que, como é uma técnica de colocação, o DHI, não faz sentido você comparar com a FUE. Porque o que impede da pessoa ter feito um transplante, seja por FUT, que é a faixa, ou FUE, elas podem ser colocadas com o implanter ou com a pinça. Isso é independente, é uma outra etapa da cirurgia. A etapa da colocação é meio que como se fosse a segunda metade, que é a etapa que vai ser colocada. E existe uma variação do DHI que se chama DNI. O que é o DNI? Chama Dual Needle Implantation, que traduzindo o que é? O dual é cego, o needle é agulha, e a implantação, o que seria? Seria a implantação realizada com uma agulha cega. Mas por que você vai fazer com uma agulha cega? Aí se faz daquela mesma variação que eu tinha mencionado atrás. Você faz os pré-furos antes, para depois fazer a colocação com o implanter. Essa técnica, quem criou é um médico cirurgião brasileiro chamado Dr. Maldo Speranzini, que na verdade ele aliou uma coisa que já se fazia, que a gente chama de pré-incisão, fazer a pré-incisão desses furinhos e depois fazer a colocação com pinça. O que faz sentido é você comparar se faz o DHI, que é implantação direta, ou com o DNI, que é você fazer o pré-furo antes. Muitas vezes, por exemplo, quando você começa a colocar muito seguidamente pelo DHI, que é o diretamente, muitas vezes você começa a colocar e a agulha já começou a ficar um pouco mais romba. Aí o que acontece? Quando você aperta do lado, aí ele começa a expulsar alguns vizinhos, né? Por isso que tem muitos médicos que optam pelo DNI, que na verdade é fazer essa pré-incisão. Agora, qual que é a pergunta correta? Você faz a pergunta FUE ou FUT? Aí isso faz sentido. DNI versus DHI, que são o uso com implanters. E uma terceira opção é colocar com a pinça. Aí você está fazendo perguntas corretas. Fazer a comparação dos 3 métodos de colocação entre elas,
DNI versus DHI versus pinça. Aí você pode comparar entre elas. O implanter tem sido usado para justamente criar um padrão que o folículo, a raiz do bulbo, ele não seja tocado. Aí normalmente possa ter um aproveitamento melhor, ou seja, é um padrão melhor. Mas não que seja totalmente errado com pinça, mas o risco que se corre é um pouco maior. Porque quando você pega o folículo na pinça, ele fica muito próximo do bulbo e às vezes ou até em cima, dependendo de como tiver o tamanho do furo ou o grau de dificuldade da colocação, você pode machucar um pouco o enxerto. Espero que tenha esclarecido melhor o que foi essa pergunta e deixa aqui nos comentários se ficou mais alguma dúvida. Espero que tenham gostado desse vídeo. Mande para o seu amigo que esteja pensando em fazer um transplante de cabelo e já fez esse tipo de pergunta ou observação. E não se esqueça, o melhor investimento que você possa fazer é em você mesmo. Um grande abraço e até a próxima.